Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é André Monte, professor de Física, e hoje nós vamos trabalhar com a associação de resistores em paralelo. Se você tiver alguma dúvida sobre a associação de resistores em série, assista o vídeo anterior e agora nós vamos ver a associação de resistores em paralelo. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui uma fonte de energia que forneça para o meu circuito uma DDP de 24 volts e eu tenho dois resistores associados em paralelo. O resistor que eu chamo resistor 1 e resistor 2. Ambos são iguais, são idênticos, são de 2 ohms cada um. Então vamos ver como é que funciona essa associação de resistores em paralelo. Regrinha número 1. A corrente que sai do meu circuito tem que ser a mesma corrente que entra. Então a corrente que sair aqui, nós vamos chamar essa corrente que sai aqui de corrente total. Então nós vamos chamá-la de I total. Ela vai subir aqui, porque nós sabemos que a corrente que nós usamos é a corrente convencional. Sai do polo positivo e entra no polo negativo. Aqui vai entrar novamente a nossa corrente I total. Essa corrente I total, ela é composta pela corrente, que eu vou chamar de corrente I2, a corrente que passa pelo nosso resistor 2, e vai ser composta pela corrente I1, a corrente que passa pelo nosso resistor 1. Então a corrente total, o que ela é? A corrente que passa pelo resistor 1, I1, mais a corrente que passa pelo resistor 2, I2. Ela é a soma das correntes. Então, quando a minha corrente total chega nesse nó, isso aqui nós chamamos de nó, esse nó ele serve para dividir corrente elétrica e juntar novamente. Então, eu tenho dois nós, um do lado de lá e o outro desse lado de cá. A corrente sobe aqui, ela vai se dividir em uma corrente I2 e vai subir aqui no meu circuito essa corrente I1. A corrente I1 passa por esse resistor, desce aqui a corrente I1, se junta com a minha corrente I2 e desce aqui a minha corrente, descendo, a minha corrente total. E essa corrente total é a corrente I1 mais a minha corrente I2. Obedecendo a regrinha, a corrente que sai do meu circuito tem que ser a mesma corrente que entra no nosso circuito elétrico. Então vamos saber agora quanto que vale a intensidade dessas correntes elétricas. Outra regrinha para a associação de resistores em paralelo. A associação de resistores em paralelo, a DDP total do meu circuito tem que ser igual em todos os elementos do circuito elétrico. Então, primeira regrinha, a DDP total é igual em todos os elementos do circuito elétrico. Então, a DDP no resistor 1 é igual a DDP no resistor 2, é igual a DDP no resistor 3, é igual a DDP em todos os resistores que estão associados em paralelo. Então, a DDP nesse resistor aqui é de 24 volts. A DDP no resistor 1 também é de 24 volts. Então, para que possamos descobrir a resistência total e corrente total, agora ficou fácil. Vamos lá. Sabendo aqui que a DDP no resistor 1 corresponde a 24 volts, a DDP no resistor 2 também corresponde a 24 volts, usando você rir separadamente para cada elemento de circuito, nós conseguimos determinar a corrente que passa no resistor 2 e a corrente que passa no resistor 1. Vamos lá, então, olha, se eu for calcular isso daqui para o nosso resistor 1, vou desenhar a chave ao contrário, né? Para o nosso resistor R1. Então vai ficar assim, a DDP no resistor 1 é igual ao resistor 1 vezes a corrente que passa pelo resistor 1. A DDP no resistor 1 é 24 volts, o resistor 1 equivale a 2 ohms, então quanto que vale I1? Vocês já sabem brincar com matemática, então a corrente que passa pelo resistor 1 vai ser 24 sobre 2, isso equivale à corrente que passa no resistor 1 de 12 amperes.
a corrente que passa pelo resistor 1. Então vamos colocar aqui que a corrente que passa pelo nosso resistor 1 é uma corrente elétrica de 12 amperes. Se eu for calcular separadamente aqui, ó, para o resistor R2, você pode pensar assim, prof, você vai ter os mesmos valores. Se eu coloco aqui V2 é igual a R2 vezes I2, estou calculando somente para o resistor 2, vai ter os mesmos valores. Olha, V2 equivale a 24 volts, porque está todo mundo associado em paralelo. R2 equivale a 2 ohms, então não vamos precisar de calcular novamente, e 2 vai valer também 12 amperes. Então a corrente que passa pelo nosso resistor 2 vai ser uma corrente de 12 amperes. Agora, como que eu faço para calcular a resistência total do nosso circuito elétrico? Só aplicar você rir novamente. Olha, a DDP total do nosso circuito elétrico é a resistência total vezes a corrente total. DDP total é 24 volts, E quanto equivale a resistência total? Não sei, é o que eu quero descobrir. A corrente total. Olha, nós sabemos que a corrente total para um circuito associado em paralelo, estamos vendo que é a soma das correntes. Então, a corrente total é a corrente que passa pelo resistor 1, mais a corrente que passa pelo resistor 2, mais a corrente que passa pelo resistor 3. Então, a corrente total para um circuito associado em paralelo é a soma das correntes. Então, se eu quero calcular a corrente total do nosso circuito, eu vou vir aqui, ó, corrente total vai ser a corrente que passa pelo resistor 1 mais a corrente que passa pelo resistor 2. Então, a corrente total vai nos dar 12 mais 12. Então, vai ser uma corrente total de 24 amperes de corrente. Então, vamos colocar aqui I total equivale a 24 amperes. Opa, que continha fácil. R total vai ser 24 dividido por 24, vai dar uma resistência total de 1 ohms. Então, peraí, eu tenho dois resistores de 2 ohms e a resistência total do meu circuito é de apenas 1 ohm. Isso. Olha, quando nós vamos acrescentando mais resistores no nosso circuito em paralelo, a resistência total vai diminuindo e a corrente total vai aumentando, obedecendo aquela mesma regrinha que resistência elétrica é inversamente proporcional à corrente. Então, se o exercício perguntar para vocês, olha, se eu acrescento mais um resistor elétrico no meu circuito, a corrente aumenta ou diminui? Depende. Se acrescentar em série, os resistores em série, eu vou aumentar a resistência total, a corrente diminui. Agora, se eu acrescentar um resistor em paralelo, a resistência total diminui e a corrente aumenta. Então, vai depender como é que você vai associar esse resistor no seu circuito elétrico. E a resistência total para resistores associados em paralelo é simples. 1 sobre R total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, se eu calculo que a resistência total vai ser assim, ó, 1 sobre R total, 1 sobre R1 vale 2 ohms, mais 1 sobre R2, que também vale 2 ohms, 1 sobre R total vai dar meio mais meio, nós sabemos que dá 1. Multiplicando o cruzado, a resistência total equivale a 1 ohms. Queridos, há duas maneiras de você brincar com esse tipo de circuito. O que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, calcular a resistência total primeiro, depois achar a corrente total do circuito. Mas eu fiz o contrário. Simplesmente eu calculei a corrente que passa em cada elemento do meu circuito, porque eu sei que a DDP é igual em todos os elementos. Achei a corrente total por soma algébrica e joguei em você rir aqui, ó,
para achar a resistência total. Então você vai usar o que Deus tocar no seu coração. Você poderia calcular a resistência total por essa equação, jogar aqui no você rir total e achar a minha corrente total. Então nós temos aqui outra regrinha. A resistência total para resistores associados em paralelo é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn, dependendo da quantidade de resistores que estão associados em paralelo. Beleza? Então é o seguinte, eu vou apagar o nosso quadro rapidamente. Agora eu vou colocar um circuito com 3 resistores para que possamos brincar. Beleza? Só um instantinho que eu vou apagar e já volto. Voltamos agora com um circuito contendo 3 resistores associados em paralelo. Então, R1 e R2 são resistores idênticos e o meu resistor R3 equivale a 4 ohms. Então, acrescentei mais um resistor de 4 ohms no nosso circuito. Vamos considerar, de novo, que a DDP fornecida por essa fonte é uma DDP de 24 volts. Então, nós já sabemos que todos os elementos do nosso circuito estão submetidos a uma DDP de 24 volts, porque está todo mundo associado em paralelo. A DDP no resistor 1 é igual a DDP no resistor 2, que é igual a DDP no resistor 3. Então, de maneira mais fácil, que eu acho, eu vou calcular a corrente elétrica em cada elemento do nosso circuito. Então, eu vou achar aqui qual que é a corrente que passa no resistor 1, qual que é a corrente que passa no resistor 2 e qual é a corrente que passa no resistor 3. Então, para achar essas correntes, nós vamos fazer isso aqui, ó. Para o resistor 1, está aqui embaixo. Para o resistor 2 e para o resistor 3. Como nós vamos calcular isso daqui? Para o resistor 1, a DDP no resistor 1 é igual a resistência 1 vezes a corrente que passa pelo resistor 1. Aplicando apenas você rir. Para o resistor 2, a DDP no resistor 2 é igual a R2 vezes I2. Para o resistor 3, V3 é igual a R3 vezes I3. Então vamos lá. A DDP, nós já sabemos que é 24 volts. R1 equivale a 2 ohms. Então nós já sabemos, sei que vocês já são fera na matemática aí, a corrente que passa pelo resistor 1 vai ser uma corrente de 12 amperes. Então eu vou colocar aqui, que aqui está passando uma corrente de 12 amperes. Olha, professor, o resistor 1 é igual ao resistor 2. E a DDP também é igual. Se eu coloco aqui os valores, eu vou ver que a resposta vai dar a mesma. Então, a corrente que passa pelo resistor 2 equivale também a 12 amperes de corrente. Então, a corrente que passa pelo resistor 1 é igual à corrente que passa pelo resistor 2. Agora, vamos para o resistor 3. A DDP no resistor 3 é 24, que é igual a 4 vezes I3. I3 vai dar quanto? 24 dividido por 4 equivale a 6 amperes de corrente. Então, eu vou circular as correntes aqui, ó, para a gente não confundir esses valores. E eu vou jogar ali agora no desenho do meu circuito. A corrente que passa pelo resistor 2 é de 12 amperes e a corrente que passa pelo resistor 3 é de 6 amperes de corrente. Então, obedecendo a regrinha, a corrente que sai tem que ser a mesma que entra, então está saindo do meu circuito uma corrente que eu vou chamar corrente total, entra no meu circuito uma corrente que eu vou chamar também de corrente total. E essa corrente total é a soma das correntes. Então, a corrente total é a corrente I1 mais a corrente I2 mais I3. Tem que entrar novamente no meu circuito I1
mais I2 mais I3. Então, quando essa corrente sobe, passa por esse primeiro nó, a corrente I1 vai para a direita. O que vai subir aqui, então, no nosso circuito? Vai subir aqui a corrente I2 mais a corrente I3. Chega nesse segundo nó, I2 vai para a direita, o que sobe aqui? Sobe apenas a corrente I3. Passa por esse resistor 3, desce desse lado, corrente apenas I3. Chega nesse nó, vai juntar a corrente I3 mais I2. Então, vai descer desse lado aqui a corrente I2 mais I3. Quando chega nesse nó, I2 mais I3 se juntam com a corrente I1. Então, quando desce aqui, desce a corrente I1 mais I2 mais I3, que é a nossa corrente total do nosso circuito. Se eu perguntar agora, queridos, qual que é a resistência total do nosso circuito? Há duas maneiras de calcularmos. Olha, 1 sobre R total vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, aplicando essa equação aqui. Que 1 sobre R total vai ser 1 meio mais 1 meio mais 1 quarto, para calcular a resistência total. Mas espera aí, profs, há uma maneira mais fácil de calcular isso daí. Nós temos aqui que a corrente total não é a soma das correntes, que é I1 mais I2 mais I3. Então, a corrente total do nosso circuito vai dar 12 mais 12, 24, com mais 6, 30. Então, a corrente total dá 30 amperes de corrente. E qual que é a DDP total? A DDP total é a DDP da fonte, que equivale a 24 volts. 24 volts. Então, se eu tenho DDP total e corrente total, aplicando na equação do Vossery, a DDP total é igual a resistência total vezes corrente total, nós podemos concluir que a resistência total está mais fácil de calcular por aqui. A DDP é 24 volts, a resistência total eu não sei o que eu quero descobrir, a corrente total equivale a 30 amperes de corrente. Então, a resistência total vai ser 24 dividido por 30. Então, a nossa resistência total está dando aí mais ou menos 0,75 ohms. É isso? Então, dá mais ou menos quanto? 0,8? Então dá pausa aí. Então, R total vai dar 24 dividido por 30, dá 0,8 ohms. Vai ser a resistência total. Se você quisesse, o que você poderia resolver essa equação, que também acharia o mesmo valor, 0,8 ohms, ok? Então, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo novamente e eu vou passar algumas regrinhas como nós calculamos a associação de resistores em paralelo, beleza? Regrinhas agora que vai nos ajudar bastante a calcular resistores em paralelo. Por exemplo, tem dois resistores aqui em paralelo, R1 e R2. Se eles estão associados em paralelo, o exercício pedir para a gente, olha, calcula a resistência total aqui apenas. Então, eu tenho que usar essa relação. 1 sobre resistência total, ou resistência equivalente, que é a mesma coisa, é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, aqui vai ficar 1 sobre R total é igual a 1/3 mais 1/6. Aí, o que nós temos que fazer? Tirar a MMC, 1 sobre R total, MMC entre 6 e 3, posso colocar aqui 6, 6 dividido por 3 dá 2 vezes 1,
2, mais 6 dividido por 6 dá 1 vezes 1, 1. Então, resolvendo aqui, 1 sobre R total é igual a 2 mais 1, 3, sobre 6. Não está resolvido ainda, nós temos que multiplicar cruzado isso daqui, né? Então, vai ficar assim, ó, 3R total, nós estamos multiplicando cruzado, é igual a 6. Então, a resistência total, quanto é que vai dar? A resistência total vai dar 6 sobre 3, que equivale a 2 ohms, a minha resistência total. Mas nós podemos pegar um caminho mais simples. Olha, olhando isso daqui, ó, se eu quero tirar MMC entre R1 e R2, não vai dar R1 vezes R2? Então, eu não vou resolver isso daqui agora, porque daria aqui, ó, R1 vezes R2 dividido por R1 dá R2. Eu vou simplesmente colocar aqui, ó, que a resistência total, nós podemos achar, isso é válido apenas para dois resistores associados em paralelo, que vai ser o produto dividido pela soma. Então, vai ser R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, essa relação, não vou demonstrar ela agora, mas essa relação só é válida para dois resistores, apenas dois resistores associados em paralelo. Se você resolver aqui até de cabeça, sei que vocês são bons na matemática, olha, R1 vale 3, né? 3 vezes 6 dá 18. Dividido pela soma, então fica 18 dividido por 3 mais 6, 9. 18 por 9, 2 ohms. Então, essa é a regrinha. Então, eu vou colocar aqui, ó, apenas 2 resistores. Se colocou um terceiro, não é válido mais. Agora aqui eu coloquei 3 resistores idênticos, associados em paralelo. Como que nós vamos achar essa resistência total? Poderia perder tempo aqui com vocês usando essa equação da resistência total. Mas nós sabemos, quando nós temos resistores idênticos, isso daqui também é válido para resistores idênticos, ou seja, resistores iguais. Então, essa relação, olha, a resistência total vai ser o valor da resistência dividido pelo número de resistores que estão associados. Então, vamos lá. Olha como que fica muito mais fácil. Quanto que vale a minha resistência? Vale 12 ohms. Quantos resistores nós temos associados aqui em paralelo? 3. Então, a resistência total aqui vai dar 4 ohms, a resistência total. Então, são duas relações que vai nos ajudar. Isso aqui pode ter 20 resistores associados em paralelo. Se eles são idênticos, posso resolver direto por essa equação. E essa relação é válida para apenas 2 resistores associados em paralelo. Gente, e essa associação de resistores em paralelo é o que nós temos na residência da nossa casa. Porque nós sabemos que todas as lâmpadas, todas as tomadas estão submetidas à mesma DDP de 24 volts. E as lâmpadas se apagam e acendem de forma independente. Na associação em série, se uma lâmpada apaga, todo o circuito apaga. Agora, em paralelo, elas vão funcionar de maneira independente, beleza? Então, gente, espero que tenha ajudado. Muito obrigado pela aula. Até a próxima.